Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Zoe Online. Onde você estiver agora, ouvindo, que você sinta a presença do Senhor, que Ele possa estar falando contigo. Peça para Ele falar no teu coração, peça para Ele trazer revelação ao teu coração e que durante essa conversa você possa, se você se identificar com algo ou com algum sentimento daquilo que nós vamos falar aqui, que você possa estar buscando a Ele, que você também possa nos procurar para falar contigo. Amém? Para nós estarmos orando juntas. Amém? Que Deus te abençoe, então, durante esse momento que nós vamos estar aqui. Na verdade, o motivo de nós conversarmos sobre esse assunto é porque alguns dias eu encontrei com uma pessoa e ela estava muito angustiada, ela estava muito mal, porque ela havia se envolvido numa situação onde ela não havia errado, ela não havia pecado, ela não tinha magoado ninguém, ela não tinha ferido ninguém, mas o fato dela perceber que ela teve uma atitudezinha ali que nem errada foi, estava fazendo com que ela carregasse um sentimento de culpa muito ruim dentro dela. E isso estava roubando a paz dela, estava roubando o descanso dela, e isso não é bom. O sentimento de culpa é algo que muitas vezes nós carregamos conosco, nós temos, nós vivenciamos no nosso dia a dia, mas que não é algo bom. E depois que isso aconteceu com ela, eu fiquei pensando como isso tem acontecido nos nossos dias, né? Como isso tem sido normal, digamos assim, na vida de muitas pessoas. Por exemplo, você já deixou de se divertir num jantar entre amigos ou num passeio, porque de repente você chegou lá e pensou, meu Deus, eu não podia estar aqui, eu tenho uma prova difícil amanhã, eu precisava estudar por ela, ou eu não deveria ter vindo, deixei meus filhos em casa, né? Será que eles vão ficar com fome? Será que eles vão dormir direitinho? Ou talvez também você possa ver teus filhos aí crescendo e de repente o teu trabalho não dá tempo de você estar cuidando deles, né? E o tempo está passando, enfim. E também quem nunca, né, se sentiu culpado por ter dito algo que não devia para uma pessoa que amava, para um amigo chegado. Então, meus queridos, essa culpa não é algo legal, né? Não é algo bom mesmo. E a palavra de Deus fala lá no Salmo 38, 4, fala assim, ó, as minhas culpas, elas me afogam, elas são como um fardo pesado e insuportável. Olha só, as minhas culpas me afogam, elas são como um fardo pesado e insuportável. E realmente, se nós não soubermos o que fazer com ela, se nós não soubermos como trabalhar com ela, porque o sentimento de culpa, ele faz parte também das nossas emoções, né? Nós já falamos no quadro anterior do quanto é importante nós aprendermos a gerir as nossas emoções, nós aprendemos a filtrar aquilo que entra na nossa mente ou não. Então, o sentimento de culpa, ele faz parte também das nossas emoções, é algo que nós precisamos aprender o que é, na verdade, e como agir, né? Quando isso acontece conosco. Uma definição, então, para sentimento de culpa seria aquele sentimento que surge quando nós nos arrependermos por alguma atitude que tomamos, ou simplesmente quando nós deixamos de fazer alguma coisa e a gente percebe que o tempo passou, né? E a gente acabou não fazendo, mas já aconteceu, né? Já aconteceu. E agora? Tem uma pesquisadora, o nome dela é Brené Brown, e ela fala algo interessante também em relação à culpa, que é bom a gente saber, o sentimento de culpa, né? Ela fala que a culpa, ela é considerada saudável
quando ela nos move em direção a pensamentos e comportamentos positivos. E isso pode acontecer, sabe por quê? É porque com ela nós podemos criar novas alternativas e novas saídas para sair daquela situação desconfortável que já aconteceu. E até porque, na maioria das vezes, nós não temos o controle dela porque ela já está no passado. Então, esse tipo de reflexão que é saudável, ele vai nos preparar para nova rota, né, para uma nova rota e evitar que a gente tenha as mesmas atitudes que tragam novamente o sentimento de culpa. Seria mais ou menos assim, a sensação de lição aprendida, vida que segue, né? Essa é uma definição dela que realmente a gente precisa pensar sobre isso, porque existe um lado bom do sentimento de culpa nas nossas vidas, então vamos aproveitar. Um outro conceito que eu acho importante também é que fala que o sentimento de culpa, ele surge, na verdade não é, né? Não é exatamente um conceito, mas o sentimento de culpa, ele surge quando alguém se arrepende por uma atitude que tomou, ou quando não aceita os seus defeitos, ou quando ela não aceita os seus erros, quando ela não aceita a sua fraqueza e também, muitas vezes, quando ela não aceita quem ela é, né, como um ser humano, né, a sua insignificância, a nossa insignificância como um ser humano, na verdade. E esse sentimento, ele atua com mais força nas pessoas que tendem a querer ser perfeitas, né? Aquelas pessoas que têm mania de querer ser perfeita, mania muitas vezes até de grandeza, porque quer ser perfeita, quer parecer perfeita também aos olhos dos outros. E isso não é bom, porque a gente precisa aprender, na verdade, como a Bíblia nos ensina quem nós somos. Nós somos, sim, filhos de Deus, mas nós somos imperfeitos. A Bíblia fala que perfeito é um só, mas existem muitas pessoas hoje que têm até uma necessidade neurótica, uma necessidade doentia de ser perfeito, né? De querer fazer tudo correto. E nós sabemos que isso não acontece, nós sabemos que isso é algo praticamente impossível. E aí, o que vai acontecer? Quando vem qualquer tiquinho fora, quando ela erra qualquer coisinha, pronto, né? Já fica ali remoendo aquela culpa. E você, né? Você acha que você se identifica com esse sentimento também? Talvez você já tenha sentido, mas você é uma pessoa que constantemente tem esse sentimento dentro de você? Por exemplo, vou fazer algumas perguntas para você perceber. Você sente que o que você realiza nunca é bom o bastante? Você faz e se empenha, mas você tem aquele sentimento de que nunca tá bom, de que sempre poderia ser melhor, que aquilo que você fez não é o suficiente, não é o bastante? Outra coisa, você sente que se não der 100% em tudo que você faz, você mesma vai se considerar menos? Olha só. Isso faz com que você pense que você só vai ser aceito pelos outros ou até por você mesma se você for alguém perfeito. E se você se identifica com esse tipo de pessoa, é porque provavelmente você tem aprendido desde cedo que as pessoas só iriam aceitar você se você fosse perfeita. Talvez você tenha desde cedo convivido com isso, de que as pessoas só iriam te aceitar se você fosse alguém perfeita ou se você realizasse tudo de forma correta. Só que daí você também vai aprender, ou talvez você tenha até aprendido, a se avaliar somente pela opinião dos outros, somente por aquilo que os outros vão pensar. E aí, para você não ouvir crítica, né? Para você não ouvir crítica,
porque você depende da opinião e do pensamento dos outros, então a defesa para essa crítica é ser perfeito. E muitas vezes isso acontece bastante. Eu conheço muitas pessoas que elas podem estar tudo bem, pode estar tudo bem com elas podem estar ali, lindas, maravilhosas, terem feito algo bom, proveitoso, mas se elas não ouvirem de algumas pessoas a aprovação, ou que outras pessoas digam que está tudo bem, então não está certo. Elas dependem da opinião dos outros. Você tem algum tipo de sentimento assim? Talvez você tenha entendido, aprendido muito cedo, talvez isso tenha sido incutido em você, de que você seria sempre avaliada se você fizesse as coisas tudo certinha, ou se você fizesse tudo perfeito. E não é assim, né? Não é assim, porque isso gera, como nós já vimos, um sentimento que não é bom para nós, acaba se tornando um fardo, acaba se tornando algo pesado, né? E ninguém consegue viver bem com algo pesando sobre sua vida, com algo roubando a paz, né? Com algo roubando sua alegria. E como nós já vimos, a Bíblia fala que perfeito só tem um. Perfeito, só Jesus. E Jesus, ele nos ensina, através de uma parábola muito legal na palavra, algumas situações semelhantes a essas que nós falamos aqui, onde houve mágoas, né, houve pedido de perdão, houve sentimento de culpa, e a gente vai ver um pouquinho aqui como que de uma forma muito simples a gente pode resolver essas questões, né? A gente pode impedir que elas entrem lá no nosso coração, que elas comecem a criar ali raiz de amargura, sentimentos ruins. Isso tudo, eu volto a lembrar, depende muito de como nós administramos as nossas emoções, como nós entendemos a forma que elas acontecem, como nós nos conhecemos, né? Porque se nós não pararmos para fazermos reflexões sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós sentimos e fazemos, dificilmente a gente vai deixar esse tipo de sentimento ruim de lado. Você concorda comigo? Nessa parábola, Jesus, lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 22, Deus vai falar, Jesus vai falar de uma parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito bonita. Com certeza você já conhece essa história, já conhece esse texto, né? A história, para quem não conhece, né? A história de um pai com 2 filhos, e um dos quais já cansado lá da sua vida, né? Da vida pacata do lar, ele decidiu abandonar tudo, resolveu sair de casa, resolveu viver por conta própria. Então, com certeza, nesse momento, ele já magoou o seu pai. Já houve aí um sentimento uma atitude que acabou ferindo o seu pai. E como se não bastasse, ele ainda exigiu que o seu pai lhe desse a herança, que somente quando o pai morresse, os filhos teriam direito a ela, mas ele exigiu essa herança, esse dinheiro, e o pai, respeitando a liberdade de escolha dele, ele acabou dando esse dinheiro para o menino. E nós sabemos o que aconteceu, Ele saiu, ele foi, viveu a vida dele, mas chegou um momento que o dinheiro acabou, O dinheiro acabou, a fome bateu, e agora o que fazer? Vai procurar emprego, acabou cuidando de porco. E esse jovem, então, que se gabava, da liberdade, de repente ele mesmo acabou sendo escravo das circunstâncias em que ele escolheu viver. E um tempo depois, a gente sabe da história, você conhece, esse menino se arrependeu, quando começou a sentir fome, ele se arrependeu,
e com certeza ele começou a sentir sobre ele um sentimento, esse sentimento do qual nós estamos falando. Ele começou a se sentir culpado, com certeza. Né? Por que é que eu fui fazer isso? Olha, na casa do meu pai tinha tanta coisa, eu estava tão bem, eu me dava tão bem, né, com a minha família, por que eu fui fazer isso? Então, esse sentimento de culpa que muitas vezes nos assombra também, veio sobre ele, né? Recaiu sobre ele. E o que foi que aconteceu? Né? Ele decidiu voltar, ele voltou. E o lindo disso tudo é que a pessoa que foi magoada, a pessoa que foi ferida ali, que poderia recebê-lo de uma forma ruim, poderia ter gerado uma situação pior ainda, que era o seu pai, não, seu pai recebeu, né? Seu pai recebeu, a Bíblia diz que seu pai recebeu ele, né, de braços abertos. E uma coisa interessante, o pai não ficou jogando na cara dele os erros dele, que muitas vezes acontece e acaba intensificando muito mais ainda o sentimento de culpa que as pessoas sentem. E muitas vezes, né, isso pode acontecer também na vida das crianças. Sem querer, nós pais acabamos jogando sobre eles, acabamos fazendo pesar sobre eles algo que eles já estavam se sentindo ruim, às vezes por ter quebrado alguma coisa, às vezes por não ter feito a tarefa correta, enfim, são várias as situações em que nós podemos agir da forma diferente que esse pai agiu, né? Nós podemos jogar na cara ali, às vezes, né, o erro, intensificando na cabeça das pessoas, na cabeça das crianças, ou até das pessoas que amamos, aquele erro, aquela falha dela. Mas não foi o que o pai fez, né? O pai abraçou e ele não jogou na cara dele, não cobrou, né? Porque eu te falei para você não fazer isso, falei que você ia, né, se dar mal, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe que pode acontecer. E enquanto ao menino, a Bíblia fala que ele pediu perdão, que é uma das outras situações que nós podemos pedir perdão para que esse sentimento nos deixe, né, saia da nossa mente. A Bíblia fala que ele pediu perdão. Ele falou para o pai dele, olha pai, eu pequei contra os céus, né, pequei contra o Senhor. Então, tudo certo, né? Ele pediu perdão, fez o erro, cometeu o erro, sim. Ele foi falho, sim. Mas uma das formas mais fáceis da gente resolver esse tipo de sentimento é pedir perdão, não é verdade? E às vezes também, a gente também precisa se perdoar. Porque muitas vezes esse sentimento ele é carregado porque a gente não se perdoa. E até por aquela necessidade que eu tenho mesmo de querer fazer tudo certo, tudo perfeito. Então eu acabo não me perdoando e aí o negócio vai ficando pior, vai ficando ruim e a gente precisa resolver, né? São coisas que a gente precisa resolver, a gente não pode deixar passar, porque olha só, a gente precisa entender que eu preciso aprender a separar quem eu sou do erro que eu cometi. Deu para entender? Por exemplo, eu não sou o erro. Eu cometi um erro, sim, mas eu não sou o erro. Então, muitas vezes nós olhamos para algumas coisas passadas e a gente acaba colocando os valores do presente naquilo que aconteceu. Né? Mas não pode. Hoje eu sou outra pessoa, né? Hoje eu conheço Jesus, hoje eu tenho uma vida com Ele, hoje eu tenho aprendido com Ele, aprendido a questão do perdão, tenho aprendido a não carregar esse sentimento de culpa, eu tenho aprendido a renovar minha mente, a cuidar das minhas emoções. Então, se é algo que aconteceu, já passou, né? A gente não pode olhar para as coisas que passaram com o momento presente. Você está entendendo? Então, entenda isso. Você errou, né? Você não fez correto, mas você não é o erro. Nós não somos o erro.
E às vezes, quando a gente não percebe isso e quando a gente não se dá conta disso, a gente fica preso nas próprias armadilhas mentais nossas, né? E aí a gente se torna refém psicológico, né? Das nossas próprias emoções mesmo, das nossas próprias crenças. E o único modo mesmo da gente se libertar desse tipo de crença é a gente fazer balanço, né? É a gente parar, para a gente rever algumas coisas, né? Conversa com Deus, nós temos falado sobre isso. Deus, por que é que eu tenho facilidade em me sentir culpada? Por que é que eu tenho dificuldade em lidar com esse sentimento de culpa? Com certeza, Jesus, Ele vai te mostrar, porque quando nós buscamos a Ele, Jesus, Ele nos mostra a raiz. E é isso que a gente precisa entender, né? Que quando a gente se coloca na presença desse Jesus maravilhoso e fala: Jesus, por que é que eu não consigo, né, me livrar desse sentimento? E você fica ali na presença dele, buscando, orando, ele vai te mostrar situações que aconteceram com você, que te levou, te leva ainda a se sentir culpada por qualquer coisinha. Então a gente precisa rever, né? Eu preciso rever as minhas crenças, eu preciso rever a minha vida com ele, eu preciso fazer um balanço, né? E isso é uma coisa que não pode acontecer assim, uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano. Precisa ser algo constante para que a gente possa crescer. Até porque, olha só, ninguém aprende com os acertos. A gente aprende só depois que a gente erra. Não é assim? Enquanto nós estamos acertando, amém, tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém machucou, ninguém ofendeu, ninguém ficou triste, ninguém ficou carregando sentimento de culpa nenhum. Mas, quando nós erramos, a gente aprende, né? Esses dias eu ouvi uma frase muito legal, eu vi pelo Instagram até uma frase muito legal que dizia assim, que nós nunca perdemos, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Eu achei muito interessante e é verdade, nós precisamos ver dessa forma, a gente aprende com os erros. O erro na nossa vida, ele precisa nos levar justamente a fazer uma autoanálise, olhar lá para dentro de nós mesmos e pensar, não, eu errei por isso, eu vou pontuar algumas coisas, eu vou rever algumas coisas, amém? Então, olha só, pode parecer insensato, mas é a mais pura verdade. A sua vida, o seu jeito de ser, os seus defeitos, suas qualidades, sua personalidade, né? Vem dos seus erros, né? Vem daquilo que você aprendeu com eles, né? Que ajudou na formação do teu caráter, que ajudou você a melhorar o teu caráter, que você pôde rever muitas coisas, amém? Então, o erro não é tão ruim assim, né? O que a gente não pode é deixar simplesmente, né, que ele traga suas consequências ruins e a gente não procure aprender com isso. No Salmo 32, do versículo 1 a 5, a Bíblia fala algo que eu gosto muito. Ela diz assim: como é feliz o homem, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Lembra disso. Você errou? Aquele que é maior, se você pedir perdão, ele já te perdoou. E ele já esqueceu. Agora você fica, não, né? Você fica ali, sentimento de culpa, remoendo, né? Não é verdade? Mas o Pai, ele te perdoou. E ele fala assim, ó, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Muitas vezes é você mesmo que está atribuindo uma culpa que você não tem. Era o caso dessa pessoa com a qual eu estava conversando, que deu origem a essa conversa aqui.
ela estava sentindo culpa por algo que realmente, ela me contou a situação, ela não tinha feito nada errado. Mas era a cabeça dela, era as emoções dela que não estavam tudo certinho, que fez com que ela estivesse carregando esse sentimento. Mas olha só, o Senhor não havia atribuído culpa nenhuma dela, ela não havia pecado, né? Ela não havia errado. E aí fala assim, ó, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, né, entendamos como os meus erros, as minhas falhas, enquanto a gente mantém escondido, né, naquele orgulho ali, de não querer, né, se desculpar ou de achar que está tudo certo, a Bíblia diz assim, que enquanto eu fazia isso, a sua mão pesava sobre mim e as minhas forças iam se esgotando como em tempo de seca. Então, eu reconheci diante de ti o meu pecado, os meus erros, as minhas falhas, e eu não encobri a minha culpa. Eu não encobri, eu assumi, né? Eu assumi aquilo que eu errei. Pronto, eu errei, aprendi. Amém. Precisa pedir perdão? Eu vou pedir perdão. Preciso me perdoar? Eu vou me perdoar. Só assim a gente consegue se livrar, né, desses sentimentos que muitas vezes dominam as nossas vidas, emoções às vezes desequilibradas, e o sentimento de culpa é uma delas, porque aí entram, né, tantas coisas que precisam ser ajustadas na minha vida. Mas olha, meus queridos, com Deus tudo é possível, né? Com Deus, aquilo que para a gente é impossível, para Deus não é. Aquilo que a gente não consegue resolver, procura Ele lá dentro de você, fala com Ele, Ele vai te ajudar. Livre-se desse sentimento de culpa que às vezes tem assolado você, tem te machucado, tem te roubado a paz. Amém? Livra-se dele. Que Deus possa te abençoar, que você possa refletir sobre isso. Amém? Amém? Né? Se você não é essa pessoa que deixa isso te atormentar, mas se acontecer, lembra disso. Né? Lembra dessa conversa nossa com Jesus, onde Ele nos ensinou. Amém? Que Ele possa te abençoar todos os dias da sua vida.